A gente vai conversar com outra super repórter, Paola Cuenca, que tem informações sobre o arroz e sobre esse leilão que foi suspenso. Paola, muito obrigado também aqui pela gentileza. Paola está no Congresso, eu imagino, é isso? Não, no Palácio do Planalto. Vamos lá, Paola, como está? Muito obrigado. Exatamente. Tudo bem, Léo? Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, inclusive acompanhando essa situação do leilão do arroz, porque estava previsto para acontecer nessa terça-feira, aquele leilão que adquiriria cerca de 104 mil toneladas de arroz importado, numa medida tomada pelo governo federal para poder se antecipar a uma possível alta de preços do grão aqui no mercado interno, justamente por conta dessas enchentes que afetam o Rio Grande do Sul. Havia uma preocupação, porque houve sim uma perda de parte da produção no Rio Grande do Sul por conta dessas enchentes, ainda que uma perda ali pequena, considerada de cerca de 20, 25% do que não foi colhido a tempo por conta dessas chuvas, mas havia essa preocupação de que por conta dessa situação e do Rio Grande do Sul ser o principal estado produtor do grão aqui no país, que isso pudesse causar uma corrida aos supermercados, um aumento dos preços nas gôndolas dos supermercados do arroz, que é um produto essencial ali, muito consumido na mesa dos brasileiros. E, portanto, o governo se antecipou, falou sobre fazer esse leilão para compra de arroz importado e conseguir garantir ali um equilíbrio, uma calma a respeito desse assunto aqui no mercado interno. Só que o que acontece é que nesses últimos dias a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que iria realizar esse leilão justamente, identificou uma alta nos preços do arroz que é vendido pelos países que fazem parte do Mercosul, Argentina, Paraguai e também Uruguai. O que significa que nessa compra de arroz importado, então, pelos leilões da CONAB, haveria um custo maior para fazer essa compra de 104 mil toneladas de arroz ou até mesmo uma necessidade de comprar menos do que já estava previsto para caber ali no orçamento que já estava calculado para fazer a compra de toda essa quantidade de arroz. E daí, na noite dessa segunda-feira, a CONAB anunciou em um comunicado a suspensão desse leilão que seria realizado nessa terça-feira e também nessa segunda um outro movimento foi feito. Para conseguir driblar essa alta de preços, aumentar a concorrência a respeito da compra de arroz, o governo, por meio da Câmara de Comércio Exterior, também fez a redução a zero da tarifa externa comum do arroz. A tarifa externa comum é uma tarifa que é aplicada aos produtos que são comprados, adquiridos de fora dos países do Mercosul. Porque aqui eu vou lembrar, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai fazem parte do Mercosul, que se trata de um bloco classificado como União Aduaneira, o que significa que entre esses países são feitos acordos para reduzir tarifas, barreiras alfandegárias, para ter uma preferência de comercialização de produtos ali dentro do Mercosul. E por isso se cria a tarifa externa comum, para que no caso de comprar aqueles produtos comercializados dentro do bloco de fora dos países desse bloco, que então haja uma tarifa maior. Mas com essa decisão de retirada da tarifa externa comum do arroz, alguns países que também são grandes produtores do grão conseguem ser mais competitivos para participar de todas essas negociações aqui dentro do Brasil, que é o caso, por exemplo, da Tailândia, um país que é um grande produtor de arroz e que já tem histórico também de ter uma comercialização diretamente com empresas, com importadoras de arroz aqui e também histórico de compra pelo próprio país, pelo próprio poder público. Então, nesse sentido, houve a queda da tarifa externa comum, a suspensão do leilão e ainda a gente está sem saber quando que esse leilão vai ser realizado de novo. Já agora, então, com essa tarifa zerada, a possibilidade de mais competitividade de outros países, numa tentativa de ver se os preços conseguem ficar mais equilibrados, mais dentro da expectativa que o governo já tinha para fazer essa aquisição. Acontece que toda decisão que é tomada, ela acaba tendo um efeito em cadeia, que no caso é o incômodo dos produtores de arroz ali do Rio Grande do Sul com essa decisão de fazer essa retirada dessa taxa de importação do arroz quando comprado de países de fora do Mercosul, essa retirada da tarifa externa comum. A gente conversou, inclusive, a produção do SBT, toda a nossa equipe, a gente conversou com Alexandre Velho, que é presidente da Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, e ele explicou que essa medida ela pode desestimular a produção do arroz ali dentro do próprio estado, dos produtores dentro do país. Isso porque ele garante que não tem uma falta de produção de arroz, apesar de não ter sido
possível colher tudo que já estava ali da produção por conta dessas enchentes. Eles até destacam que a balança comercial, a questão de importação e exportação, está negativa. E uma boa parte do arroz que não vai ser exportado, pela previsão do setor, essa parte ela já é superior à produção do que não conseguiu ser colhido, então, dos campos ali no Rio Grande do Sul, e que, portanto, não haveria desabastecimento, não haveria falta do produto, mas que esse movimento que o governo faz acaba gerando esse efeito de uma valorização de preços no Mercosul, justamente pela possibilidade de vender esse arroz num preço maior, lucrando mais para o governo brasileiro, e também com essa medida agora da tarifa externa comum, pode haver mais entrada de arroz importado, o que acaba desestimulando a produção. Então, uma medida que tenta acalmar os ânimos de um lado, mas também causa incômodo para os produtores do Rio Grande do Sul. E a gente ainda fica na expectativa de saber quando é que esse leilão de fato vai ser realizado agora após essa suspensão. Léo. Paola Cuenca, tudo muito bem explicado. As informações estão aí. Paola, muito obrigado, viu, pela presença mais uma vez aqui. Você ainda tem trabalho aí para fazer. Forte abraço. Até, Léo.